Conosco hoje, na manhã desta segunda-feira, aqui no Jornal da Manhã, o professor de Relações Internacionais, reitor da FMU, professor Manuel Furriela. Muito bem-vindo, professor, obrigada pela presença. Rússia e Ucrânia, então, entrando no 19º dia de guerra. Nessa manhã, acontecendo uma reunião importante entre as duas partes em Kiev. O que o senhor acha das últimas horas, do fim de semana? A guerra está se agravando. Zelensky diz que os russos podem vir a atacar territórios da OTAN também. E a gente viu aí na reportagem os russos pedindo ajuda para os chineses de forma militar também. Quais as expectativas do senhor para essa semana? Nós temos uma semana decisiva, há sim uma chance de composição, apesar das partes demonstrarem ou quererem demonstrar resiliência, resistência, nós sabemos que começa a se chegar num ponto de exaustão. A Rússia, apesar da situação privilegiada, é o país que está invadindo, ter forças militares únicas no mundo, ela começa a sentir o poder das sanções. Os protestos nas ruas têm se agravado, mesmo com a repressão da polícia. Então, isso também mostra um momento de desgaste. A população russa começará a sentir no cotidiano privações, ausências de produtos, aumento de preços e todas as consequências das severas sanções. Os empresários russos, os oligarcas, como é a denominação que é utilizada lá, começarão a pressionar o presidente russo por conta de sofrerem nas suas próprias contas bancárias os prejuízos em negócios internacionais decorrentes das sanções. O lado ucraniano também tenta mostrar resistência, mas 2,5 milhões de pessoas, que é um dos únicos números na história, um dos únicos fluxos desse volume em toda a história, em tão pouco período de tempo, em tão curto período de tempo. Então, a Ucrânia também começa a sentir as consequências, as dificuldades dessa guerra. Então, eu acredito que as conversas elas ficarão mais próximas, então há sim uma chance de composição. Eu não digo hoje, porque eu acho que ainda não há maturidade para a construção disso, mas a gente se encaminha nesse sentido. Agora temos um cenário aqui também que é provável ou possível. Se não sair acordo também nos próximos dias, a guerra se prolonga, porque aí aposta-se no desgaste do outro. E isso é muito arriscado neste momento. Professor, o noticiário mostra que já há, inclusive, alguns ataques que foram feitos numa distância de 25 quilômetros da Polônia. Ou seja, o senhor acha que a Rússia vai se arriscar e chegar cada vez mais perto dos países da OTAN se esse processo de discussão não evoluir? Eu acredito que não. Aí você traria a escalada da guerra para um outro patamar. Mesmo que se diga, ou mesmo que a Rússia diga que acabou atingindo, alvejando algum alvo em país da OTAN, ou da Polônia, aí é sempre o mais mencionado por conta do tamanho da fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, e também a grande parte das instalações militares e grandes cidades ucranianas ficam lá na fronteira. Então não é à toa que você começa a encontrar projetos militares ou alvos sendo desenvolvidos contra esses projetos militares ucranianos naquela região. Mas não acredito, porque você traria aí uma situação de envolvimento da OTAN. E como eu mencionei, você pode até ter algum alvo sendo atingido involuntariamente, mas vai ser muito difícil para a Rússia se justificar neste momento, principalmente pelo desgaste internacional que ela sofre. Então, a Rússia, ela não quer arriscar mais do que ela tem arriscado, ela não quer trazer outros problemas. O da Ucrânia já é um grande problema para ela administrar, então é improvável que sejam atingidos alvos em países vizinhos, mesmo que não sejam da OTAN, como é o caso da Moldávia, por exemplo. Mas o Zelensky também, professor, cita a possibilidade de um desses mísseis acabarem caindo por engano ou errando 100% o seu alvo e caindo em um desses países vizinhos, como a gente viu esse ataque nesse fim de semana, bastante brutal, bem violento, 35 pessoas pelo menos morreram, mais de 130 ficaram feridas, essa base militar, que segundo os ucranianos seria ocupada também por militares estrangeiros, o que já seria uma ameaça também, de uma certa forma, a outros países. E te pergunto, professor, a partir desse encontro de hoje, as reuniões até que estão sendo frequentes entre ambas as partes, quais seriam os principais entraves para se chegar ao cessar-fogo, a um acordo de paz? De qual forma ucranianos ou russos poderiam ceder um pouco? Bom, o cessar-fogo, muitos dizem, atribuem a necessidade do cessar-fogo
para que as conversas avancem. Eu não vejo essa necessidade. Em outros momentos, em outros conflitos internacionais, isso não foi pré-requisito. Costuma ser recomendável porque você diminui o acirramento entre as partes, a tensão. Então, se você tem um cessar-fogo, que a gente chama de armistício, o diálogo geralmente flui mais fácil. Mas, neste momento, eu acho que é improvável que isso aconteça, porque os russos têm receio de que, se decidirem pelo cessar-fogo, isso permita com que a Ucrânia receba armamentos e ajuda internacional mais substancial. Se isso acontecer, ela ficaria mais preparada, mais bem armada para enfrentar uma retomada, uma eventual retomada do conflito. Então, quem mais resiste ao armistício, ao cessar-fogo, é a Rússia, pelo motivo que eu mencionei. Mas, por outro lado, o diálogo continua. Como eu disse, as partes começam a se cansar, começam a ter limitações na sua resiliência, na sua recuperação. Mesmo o discurso tentando mostrar fortalezas nas partes, resistência. Então, isso eu acho que favorece mais do que a busca por um cessar-fogo, um armistício. E os alvos podem sim ser atingidos, alvos de países vizinhos. Mas a Rússia tomará muito cuidado nesse sentido para não criar mais conflitos e aumentar a tensão e trazer mais problemas. E esse alvo que tem sido mencionado aí na Polônia é uma instalação militar conhecida. Inclusive, ela foi reequipada recentemente e havia nela um objetivo também da Ucrânia, quando ela fazia parte da União Soviética, em ter uma contraposição ali na região mais avançada da União Soviética na Europa. Então, é uma instalação que estava lá em operação, uma instalação grande, então era inevitável atacá-la sob a estratégia russa de tentar desmobilizar o máximo possível de tropas ucranianas. Professor Emanuel Furrella continua conosco aqui nos estúdios do Jornal da Manhã.